Boa tarde, criatura divina. Eu espero que esteja tudo bem. E se não tiver, veja o que você pode tirar de construtivo para você dessa situação que não tá legal. Às vezes, quando coisas que não estão no nosso planejamento acontecem, a gente tem o hábito, né? Eu tinha muito esse hábito de se maldizer, de questionar, de perguntar, de debater, entendeu? E ficava naquele desespero, naquela loucura de que por que isso tá acontecendo? O que eu tenho que ver? E tudo, né? E hoje, agora, na pessoa que eu tô me tornando, né, que eu construí, eu vejo que o que estava acontecendo estava querendo me mostrar algo que era necessário mudar para me conseguir evoluir. Só que eu só vi o problema. E o problema às vezes era um pontinho preto numa folha branca. E eu olhava só para ele. E quanto mais eu dedicava atenção para aquilo, mais aquilo parecia que ia me engolir. Mas aquele pontinho parecia que era a folha toda. E aí eu não conseguia ver além daquilo ali. E o que eu tô aprendendo muito hoje é que quanto mais você olha o problema que você tá vivendo, mais aquele problema vai crescer. Porque você tá fortalecendo aquele problema. Tudo que você coloca atenção cresce. E isso é bom, sendo bom ou ruim. E aí conforme eu tô entendendo isso, eu tô vendo que é necessário ter uma mudança urgente nisso aqui. Porque se você tá com um problema que é isso aqui, e aí você olha e vê esse problema imenso, então o que precisa mudar é essa mentalidade de que o problema é tão grande, sabe? O problema, os problemas, né, que eu não gosto nem de falar como problema, porque hoje eu tenho a percepção que tudo que acontece na nossa vida é para poder nos ensinar, é para nos agregar, né? As coisas que acontecem conforme a nossa insatisfação sobre aquilo, ele tá nos ensinando uma coisa que eu vi que é muito verdade, né? Se só acontecer coisas boas constantemente, diariamente, a todo tempo, a gente nunca vai amadurecer. Então, assim, o ruim, né, se falando, ele também tem que ser mudado o nosso olhar sobre ele. Ele vai acontecer de um jeito ou de outro, porque as coisas externas a gente não controla. Mas a gente escolhe como aquela coisa externa vai nos atingir, a proporção que a gente vai dar àquilo de atenção, sabe? E aí eu fico pensando, comparando, fazendo um comparativo, né, de uma situação que eu tô passando agora e com há um tempo atrás era desesperadora. Eu não conseguia ter outro olhar que não fosse o desespero, a loucura de questionar, de não entender, de querer saber o porquê de algo que estava acontecendo. Só que eu não conseguia ter noção do que aquilo poderia ter me ensinado naquela época, né? Mas eu também não estava naquela maturidade, porque tem isso. Com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo a maturidade. E aquela maturidade vai fazendo com que a gente evolua no pensamento, na consciência, e aí a gente vai crescendo e vai fazendo com que a gente cresça, que essa é a intenção, né? E hoje, com a situação pouco semelhante, eu tô com outra mentalidade. E isso tem não me consolado, mas feito eu entender como as coisas podem ser sem eu querer controlar, sabe? Como o sofrimento, ele não precisa ser sufocante. É uma coisa que eu estava prestando atenção esses dias, dessa situação, é como eu sou distante de mim, como eu estava, aliás, distante de mim, distante do que eu queria pra mim, sabe? E aí eu fiquei pensando, por que eu tô tão distante de mim assim? O que eu posso fazer para conseguir mudar, né? Porque às vezes a gente cobra muito das outras pessoas ao nosso redor uma atenção que a gente não dá para si mesmo. E aí uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, que eu já li, você
as pessoas te dão aquilo que elas vê de você para si mesma. Se você se trata bem com respeito, as pessoas vão te tratar. E isso é muito real, sabe? Isso é muito verídico. Só que a gente costuma colocar isso em questões de trabalho, em questões de estudo, mas quando se trata nas nossas relações, em relacionamento, em amizade, em família, a gente esquece disso. A gente esquece desse tratamento que a gente tem que dar pra gente mesma. E eu fiz até um vídeo falando sobre como a gente se permite ser tratada, né? E aí eu venho, e isso engloba, junto com aquele vídeo, com esse vídeo que eu fiz, como a gente deixa claro o que quer ser tratada, aliás. Isso engloba com isso, porque o primeiro tratamento, ele é muito internizado, sabe? Tudo que a gente cobra do outro, que a gente quer dos outros, é algo que a gente não tá dando para si próprio. E se eu não dou para mim mesma, como que o outro vai dar? Sabe? E às vezes a gente entra em guerras, em relacionamentos, em amizades, porque a gente quer que o outro ofereça aquilo que ele não pode dar, porque ele não vê que a gente se dá, sabe? Isso tem fixado muito aqui na minha cabeça. E é isso. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, muita luz na vida de vocês. Foquem no que vocês desejam para a vida de vocês, no que vocês querem de mudança. E se esse vídeo servir para uma pessoa, maravilhoso. Se não servir, eu tenho boca para falar e é isso. A gente fala e eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar. E pelo menos não tô guardando nada dentro de mim pra ficar pensando, por que não? Eu tenho que me dar oportunidade primeiro. A gente às vezes quer muitas oportunidades externas, mas não se dá as próprias oportunidades para se conhecer. E é isso, gratidão pela vida de vocês, muita luz e até!